Olá pessoal, sejam bem-vindos a Ponto dos Livros e o livro de hoje é o maravilhoso A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson, o mesmo autor de Magic Monstro. Pessoal, que livro divertido, que livro aventuresco, sabe? Você vai lendo, você vai se empolgando. É um livro que vai prender a sua atenção de um jeito tão magnético, cativante, você não vai conseguir largar esse livro. Pessoal, vamos começar então aos pouquinhos, tá certo? Quem era o Robert Louis Stevenson? Ele era um autor escocês, forçado pelo pai a seguir a mesma carreira que ele e o avô. Ele cursou engenharia, mas aí ele desistiu, acabou fazendo direito. Ele até entrou para a ordem ali dos advogados, mas ele nunca exerceu a profissão. Depois acabou desistindo de tudo mesmo aquilo ali e foi ser realmente escritor. Então, pessoal, ele acabou tornando-se ensaísta, poeta, dramaturgo, historiador, contista e romancista. Então ele tinha uma grande amplitude de gênero literário, ele escrevia de várias formas diferentes, mas sempre criando histórias. Então, pessoal, esse autor aqui, ele já tinha vários outros trabalhos publicados. Ele tinha alguns romances, ele tinha alguns poemas, e ele conseguiu começar a ter realmente, porque era o sonho dele, ter uma estabilidade financeira como escritor a partir dessa obra aqui. Depois de lançar A Ilha do Tesouro, ele teve um renome internacional, ele começou a ser visto pelo mundo inteiro como escritor realmente. A tradução, a apresentação e as notas dessa edição aqui da Zaha é feita pelo José Roberto O'Shea, e eu peço perdão se eu estiver pronunciando o nome errado, e ele vai explicar pra gente aqui que a ideia para a Ilha do Tesouro, vou ler aqui para vocês, nasceu em 1881 a partir do mapa de uma ilha imaginária criado pelo autor e pelo enteado Lloyd Osbourne durante um período de férias no vilarejo de Breamar, na Escócia, quando Stevenson resolveu contar uma história de piratas ao menino, então com 13 anos de idade. E o autor, ele vai dedicar esse livro aqui ao Lloyd Osbourne. Ele coloca aqui logo no início do livro, para Samuel Lloyd Osbourne, né? S-L-O, um cavalheiro americano cujo gosto clássico ditou o projeto da narrativa a seguir. Ela é agora em retribuição às inúmeras horas agradáveis e com os mais gentis votos dedicada por seu amigo afetuoso, o autor. Esse livro ele saiu em outubro de 1881 em 17 fascículos, entre julho de 1881 e julho de 1882, não foi em outubro. E em 1883 é que ele é lançado, ó, nesse formato aqui, ó, de livro, tá bom? E daí, pessoal, pra frente, essa obra, ela só ganhou mais renome ainda. Essa obra ganhou adaptações para o cinema, adaptações para o teatro, musicais também, e aí por diante, viu, pessoal? E essa obra aqui ajudou a estabelecer a imagem do pirata que nós temos hoje no imaginário popular. Um pirata com tapa-olho, que tem uma perna de pau, que tem um papagaio, que eles falam yo ho ho e uma garrafa de rum. Essas coisas todas estão aqui na obra. Inclusive, tem alguns personagens que eu tenho certeza, pessoal, que foram tirados aqui da obra e trazidos para outras. Então, pessoal, mas do que é que vai tratar esse livro aqui? Como é que vai ser o enredo? Um menino chamado Jim Hawkins, ele mora com o pai e a mãe numa taberna chamada Almirante Benbow, que é uma tabernazinha que fica meio afastada. Então eles vivem administrando ali muito bem, a galera que chega para comer, para beber. Tem uns quartos ali, umas estalagens também para a galera que quiser dormir. Até que um dia vai chegar um cara muito esquisito ali, né, com um baú, ele tem uns trajes que já demonstram que ele é o homem do mar. E ele vai perguntar se aquela taberna é muito ou pouco habitada, né? Se passa muita gente por ali. E a família dele vai falar que não, que é uma taberna um pouco mais afastada, mais tranquila, mais sossegada. E aquele cara vai achar aquilo maravilhoso e já vai ali pedir um dos quartos para ele se hospedar. Pessoal, esse cara vai começar a dar muito trabalho para essa família, ele vai intimidar o pessoal que chega ali para beber, para comer. Ele, inclusive, nem quer pagar a estadia dele e todo mundo tem que chamar ele de capitão. Ele não fala o nome dele de verdade, tá? Ele vai falar para que chamem ele de capitão. E ele vai pagar esse menino para que ele fique de olho no Marujo Perneta, caso algum Marujo Perneta apareça por ali, é para ele contar para ele imediatamente. A vida vai seguindo meio tumultuada para a família, enquanto isso o pai do menino vai ficando cada vez mais doente, pessoal. Até que certa feita, um marujo sem 2 dedos vai chegar ali perguntando por um cara que tem as mesmas características daquele capitão que estava morando ali. Aquele capitão tinha ido dar uma volta e ele vai esperar junto com o menino, porque a mãe dele está cuidando do pai que está doente lá para a parte de cima da taberna, o capitão voltar. E quando ele volta, aquele cara sem 2 dedos pede para que o menino saia daquele local, e eles vão começar uma briga terrível. O cara sem 2 dedos vai sair ferido, e o capitão vai ficar completamente desnorteado, muito nervoso, falando que tá vindo aí a marca negra, e ele vai desmaiar ali, ele vai ter um ataque apoplético, ele não vai morrer.
Quem vai chegar ali, pessoal, é o médico chamado Dr. Livesey. E eu não contei pra vocês que esse Dr. Livesey era das pessoas que moravam naquela cidade que não tinham absolutamente medo daquele cara. Inclusive, já tinha botado ele no canto dele, quando ele quis se exaltar, né, ser aquele cara mais agressivo, mandão. Ele, que não apenas era médico, mas também era magistrado naquela cidade, vai botar ele no canto dele ali rapidinho, né? Quando ele fala que é juiz, aí o cara, opa, peraí. Esse médico vai chegar, vai fazer uma sangria, mas o que vai acontecer é que esse cara não vai querer parar de beber. E aquela situação da saúde dele vai ficando cada vez pior. É como se ele estivesse realmente desesperado. Você vai sentindo que ele está sentindo que o fim está próximo, não tem jeito. E em poucos dias, pessoal, o que é que vai acontecer é que vai chegar realmente ali um marujo cego, com uma bengala, que vai coagir o Jim, inclusive pegando no braço dele, falando, se você não me mostrar onde é que está esse capitão, eu vou quebrar o seu braço. Quando ele chega lá, ele vai dar um papel para o capitão. E esse papel é a tal da marca negra. A marca negra, pessoal, é como se fosse um sobreaviso, falando a que horas o pessoal chegava lá para matá-lo, entendeu? E aí ele vai ver que era às 10 horas da noite. E ele, porque bebia pra caramba, vai ter um outro ataque, mas esse ataque realmente vai levá-lo a óbito. E aí, pessoal, eu não contei pra vocês, mas o pai daquela família, nesse ínter, também tinha morrido daquela doença que ele estava tendo, respiratória e tudo mais. Não sei se é um paralelo com a história do autor, pessoal, porque o autor, ele tinha um problema crônico com tuberculose. Ele teve para morrer várias vezes, inclusive ele quase morre com 8 anos de idade, o autor, olha só. Mas enfim, o pai tá morto, então fica só ele e a mãe, e eles vão ficar sabendo que alguém tá vindo para pegar aquele cara ali às 10 horas da noite. Então eles vão buscar ajuda numa cidade próxima, ninguém vai querer se meter no assunto. E a mãe, ela vai ser bem corajosa e também muito gananciosa, ela vai querer pegar aquele dinheiro que aquele cara tava devendo. Eles voltam para casa, pegam o dinheiro e quando estão lá dentro, começam a escutar pessoas chegando ali perto. Eles vão fazer o máximo que podem para sair dali o mais rápido possível, mas no meio daquela noite tem muita neblina, então isso ajuda eles a se esconderem. Eles veem que tem pessoas vindo tanto na pista à frente como na estrada atrás, então não tem como eles fugirem. Eles vão então se esconder embaixo de uma ponte que tem ali. A mãe vai desmaiar e é o garoto quem vai acompanhar todo o arrombamento daquela taberna. A galera vai entrar, vai procurar eles, procurar o dinheiro, mas não vão encontrar nem o dinheiro, nem os documentos daquele pirata que se chamava Bill, inclusive. E eles pegaram tudo antes deles saírem de lá, entendeu? Então eles estavam com todo o dinheiro e os documentos do cara, né? Os papéis, coisas que ele tinha ali. E aqueles caras que estão ali ficam desesperados. Entre eles tem aquele pirata cego, que chamava-se Pio, inclusive. E quando eles escutam que tem cavalos ali chegando, os amigos do Pio vão todos se dispersar, deixar ele sozinho. E como tá neblina, a galera que tá vindo com os cavalos, que provavelmente eles pensavam seriam policiais ou coisa do tipo, vão atropelar o Pio. Então ele vai morrer atropelado pelos cavalos, olha só. Então a gente descobre que na verdade aquela tentativa da mãe e do filho de pedir ajuda meio que deu certo. Porque tinha ali alguém que era almirante, era uma coisa assim, e foi realmente buscar ajuda, não foi sozinho, né? Foi buscar cavalaria e tudo mais. A mãe e o menino, eles são transportados de volta para a cidade, a mãe é acolhida, o filho também, e esse menino ele vai ser levado para casa do Dr. Livesey. Tá o Dr. Livesey e também tá um Squire. Aí eu vou contar para vocês o que é um Squire, tá, pessoal? Que é um título, tá certo? No contexto medieval inglês, Squire era o indivíduo que carregava o escudo ou a armadura do cavaleiro. Mais tarde, o termo passa a designar líder de comunidade e, posteriormente, figuras públicas, por exemplo, juiz de paz ou membro do parlamento britânico. Ou é empregado como título concedido a senhor rural na Inglaterra. Entenderam? Então ele tinha esses títulos aqui, mas nunca realmente referido qual era a função dele, mas ele era um Squire, ele tinha esse título, tá? E eles vão receber o menino e ele vai contar toda a situação pro pessoal. E eles vão descobrir que aquele cara que tinha morrido lá, o tal do capitão, o Bill, ele tava com um mapa do tesouro. Aquele pequeno baú que ele tinha com aquelas moedas, que o Jim já achava que era um tesouro assim exorbitante, não era absolutamente nada comparado ao que estava enterrado lá naquela ilha, no meio do oceano e tudo mais. E aí eles vão pensar que seria uma excelente ideia se eles não fossem pegar aquele dinheiro para eles. E eles vão montar uma excursão para poder pegar aquele tesouro que está escondido lá. Mas eles precisam fazer o máximo de silêncio possível, né? O Dr. Livesey deixa isso bem claro, que não é para ninguém ficar sabendo, porque isso poderia colocar em risco a sua viagem. Mas o que acontece, pessoal, é que aquele Squire, ele dá com a língua nos dentes na primeira oportunidade que ele tem. Ele vai para Bristol, que pelo que eu entendi aqui, era uma cidade lá na Inglaterra, porque essa história vai se passar, pessoal, na Inglaterra, no século XVIII, inclusive era o auge aí da pirataria, né? Era 1700 alguma coisa,
O autor, inclusive, não deixa duas coisas claras. Nem exatamente a data, nem onde é que ficava exatamente a ilha, porque ele fala que é perigoso, que saiba, não sei o que lá, né? Bem interessante como o autor constrói isso aqui na história. E ele vai para Bristol, que pelo que eu entendi era uma cidade que era lá um grande porto, né? Passava todo tipo de gente por ali, e o cara vai ficar falando para as pessoas o que é que ele vai fazer naquela expedição, entendeu? O Dr. Livesey fica muito chateado com ele, mas não pode fazer nada, né? Esse mesmo Squire, pessoal, ele vai fazer uma coisa que, assim, ele vai começar a regimentar o pessoal para montar aquela tripulação para poder buscar aquele tesouro na ilha. Só que ele vai se encontrar ali, ele vai tropeçar no meio da rua com uma pessoa chamada Long John Silver. E ele vai falar que ele conhece o pessoal, que ele já navegou, que ele sabe o que está fazendo, e vai convencer o Trelawney a colocar uma galera ali, até demitir alguns homens que ele já tinha contratado para colocar uma galera que ele já conhecia, de confiança, sabe como é? E aí o que acontece? Esse cara vai aceitar isso do Trelawney, né? E aí quando ele chega no navio, ele já tem um capitão contratado, né? Eles não vão ser capitães, tá certo, pessoal? Eles contratam um capitão para o navio, que é o Smollett. E o Smollett vai chegar para ele e falar assim: olha, eu não confio nesse pessoal que está aqui nesse navio. A galera que está aqui sabe mais do que eu sei sobre essa expedição. Isso não é justo. E eu vim aqui para falar para vocês que eu estou absolutamente insatisfeito com tudo isso. Inclusive ele vai falar que se não fosse por conta do Dr. Livesey que estava ali, ele já ia pedir a demissão dele. A presença do Livesey ali naquela pequena reunião que eles estão fazendo para discutir tudo isso, já foi o freio para ele, entendeu? Não, o Dr. Livesey está aqui concordando com as coisas, né? Mas eu já ia pedir a demissão. E do que ele tá com medo de verdade, pessoal, é que tem um motim. Porque aquele pessoal poder fazer um motim e tomar o tesouro, entendeu? Então, mas eles vão discutir o assunto e vão transferir as armas para perto deles. Aquele Long John Silver parece um cara muito bonachão, muito legal. Deixa eu falar um pouco mais desse Long John Silver para vocês, tá? Ele vai ser contratado como cozinheiro para esse navio. E o Long John Silver é muito gente fina, ele fala com muita habilidade, ele é muito versátil. E até o Smollett deixa ele passar, assim, sabe? Tipo, não, esse cara deve ser normal, assim, tranquilo. Até o Dr. Livesey não vê nada, nenhum motivo para desconfiar dele, entendeu? Porque realmente não tem, né? Então, enfim. Então, pessoal, tripulação feita, a galera parte no dia seguinte em busca da Ilha do Tesouro. Pessoal, não conto mais nada pra vocês, só gostaria de deixar muito claro que esse livro aqui é maravilhoso. Eu amei ler esse livro aqui. Que obra maravilhosa, você não vai largar, você não consegue. Quem vai fazer a narrativa desse livro aqui vai ser o próprio Jim, enquanto ele já era um adulto, né? Ele vai contar das reminiscências ali da infância dele aqui na obra. E acho que é uma forma de o autor meio que deixar assim até mais leve, né? Porque vão acontecer várias mortes aqui no livro, certo, pessoal? Vai se passar realmente uma aventura perigosíssima, sabe? Pessoas ali em risco real. Aquele pessoal naquela ilha vai passar por poucas e boas, tá? Não vou contar pra vocês, mas saibam que aqui tem aventura, aqui vai ter ação o tempo inteiro. E sim, pessoal, é um livro daqueles que tem várias reviravoltas, tá? O roteiro vai de uma direção, de repente ele tá em outra. Ao longo da história toda, nós vamos ver várias menções a piratas e a navios que realmente existiram, tá, pessoal? É bem interessante a gente ir acompanhando como o autor mesclou a fantasia com a realidade de forma a realmente construir essa atmosfera histórica pra gente. É bem interessante, porque ele vai escrever esse livro em 1800, mas ele se reporta a 1700, né? Então, assim... Pessoal, se eu já não deixei claro pra vocês, tá certo? Sim, é um livro maravilhoso, tá super recomendado, pelo amor de Deus. Se você ainda não conhece essa obra aqui, O Tesouro de Robert Louis Stevenson, pode pegar sem medo nenhum de errar. Vale muito a pena. Amei de verdade. Meu Deus, que obra cativante. É isso, pessoal. Então, mais um vídeo tá chegando ao final. Se você ainda não deixou o seu like, por favor, deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas notificações e vídeos que vão estar por aqui. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, com seus amigos, com a sua família. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela nossa travessia e até a próxima.